O amor lança fora todo medo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitos cristãos conhecem esta passagem e declaram: o perfeito amor lança fora todo o medo. Agora, meu irmão, minha irmã, eu pergunto a você no dia de hoje: você sabe o que é o perfeito amor? Geralmente a maioria das pessoas respondem que o amor perfeito é o amor que Deus tem por nós. E isso é uma verdade, mas limita muito essa definição e torna essa afirmação como uma parcial verdade. O perfeito amor, no contexto de 1 João 4,18, do início da mensagem, é o amor que você recebeu livremente e depois deu livremente. Se você somente recebe desse amor livremente, mas não dá desse amor também livremente, o amor não é perfeito. Então, se você não ama perfeitamente e livremente, podemos dizer que o amor não foi aperfeiçoado em você. Olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 5. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. O que significa alguém que obedece à sua palavra nessa passagem? Se você olhar para o contexto, vai perceber que diz sobre o andar no amor, amando outras pessoas. Nós cristãos precisamos nos preocupar com apenas duas coisas, meu irmão, minha irmã: fé e amor, crendo em Jesus e amando. Na Bíblia diz que o amor só pode ser aperfeiçoado naquele que ama e guarda a sua palavra. Em Romanos capítulo 13, versículo 8 diz assim: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Isso quer dizer que existe apenas um mandamento, que é o amor, e assim toda a lei é cumprida. Existem milhares de pessoas pelo mundo que possuem milhares de medos e ficam pedindo oração com relação aos medos que sentem. Muitos falam assim: Vinícius, ore por mim, tenho tantos medos. Sabe o que acontece? Essas pessoas ouvem alguns pregadores dizendo que se elas crerem que Deus as ama, esse amor perfeito vai lançar para fora todo o medo. Aí essas pessoas ouvem isso e dizem: eu sei que Deus me ama, mas eu ainda sinto tanto medo. Meus irmãos e irmãs, não é isso que as Escrituras nos ensinam. A Escritura diz que o perfeito amor lança fora todo o medo, mas somente se aperfeiçoa quando andamos nele. Então, se você tem muitos medos pelos quais tem lutado, talvez você não ama perfeitamente ainda. Você precisa entender que receber o amor de Deus é muito importante. Mas tão importante quanto é dar desse amor. Quando estabelecemos isso como nossa primeira prioridade, que podemos chamar de ciclo do amor, recebendo o perfeito amor de Deus, dando para os nossos amigos, dando isso de volta para Deus, dando isso de volta para o nosso próximo e até para os nossos inimigos, viveremos assim o perfeito amor que será aperfeiçoado em nós. Lindo isso, né, meu irmão, minha irmã? Em Lucas, capítulo 6, versículo 35, diz assim: Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande,
E vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Gente, essa passagem é incrível e profunda. Quando uma pessoa que não gosta de você pedir alguma coisa, você deve emprestar e não esperar que devolvam. Pergunta a você, você é capaz de fazer isso? Se você é capaz disso, meu irmão, minha irmã, a sua recompensa será grande no céu, conforme diz a passagem. Se você pedir algo de mim, se devolver, tudo bem, mas se não devolver, não vou esperar nada de volta. Esse, meu irmão, minha irmã, é o amor que foi aperfeiçoado. Muitas pessoas tentam buscar o poder de Deus, buscam os dons do Espírito e pedem a Deus para que eles se manifestem em suas vidas. Querem viver o sobrenatural e isso, meu irmão, minha irmã, não é errado. Mas acima de tudo, busque desenvolver e conhecer o amor de Deus. Busque viver esse amor perfeito de uma forma intensa e plena. Quando entendi isso, foi a maior revelação que poderia acontecer em minha vida, pois percebi que o amor é o suficiente para vivermos uma vida plena e incrível. Deus é amor, então se o amor é suficiente, Deus é o suficiente. E a maior expressão do amor dele por nós foi ter dado seu único filho para morrer por nós numa cruz. Lembre-se sempre, meu irmão, minha irmã, o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor perfeito é o amor que recebemos livremente de Deus e livremente o damos. Viver em amor deve ser o seu maior foco de vida. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, o amor perfeito lança fora todo medo. Que aprendamos a dar o amor que recebemos de Ti às pessoas que passarem por nossas vidas. Ensina-nos a amar, Pai. Jesus, o Senhor nos ama de uma forma tão incrível e maravilhosa. Queremos aprender contigo, Senhor. Desejamos de toda a nossa alma amar incondicionalmente, como o Senhor nos ama. Abrimos mão dos dons, do poder, de andar no sobrenatural, para aprender a andar em amor, da forma que o Senhor andava. Estamos sedentos do seu amor e de amar como o Senhor ama. Quando entendi que receber e dar o seu amor que recebemos é o suficiente para uma vida maravilhosa, minha vida mudou radicalmente. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto assim, por nos amar mesmo que não mereçamos. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sua família e seus amigos não vão te compreender. No livro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. É confortante saber que Jesus também passou por incompreensões por parte de sua família. Era difícil para os parentes do Senhor vê-lo se consumir a ponto de não ter tempo nem para comer. Então eles resolveram entrar em cena para cuidar de Jesus e fizeram isso de maneira bem atrapalhada. Marcos não nos conta como terminou este episódio, o que não é importante, pois sabemos que Jesus, cheio de sabedoria, deve ter aproveitado até esse incidente para ensinar uma nova lição. Importa-nos perceber que essas pequenas contrariedades também fizeram parte da vida diária de Jesus e sempre foram vivenciadas de forma positiva. Você também deve viver momentos assim, não é?
conflitos de ideias, interferências bem intencionadas, mas estabanadas, momentos de vida diferentes para pessoas que estão tão próximas umas das outras, entre outras situações. Busque viver tudo isso de modo sereno, sem prolongar os problemas além do que é necessário para que as coisas voltem ao normal. Tire boas lições das pequenas contrariedades da vida diária. No livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6, nos recorda as palavras de Jesus em sua cidade natal, Nazaré da Galileia. Ele disse: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Jesus experimentou uma das maiores dores que podemos sentir, a incompreensão por parte dos parentes e dos amigos mais chegados. O Senhor foi rejeitado justamente por aqueles de quem talvez esperasse maior apoio, os que o conheciam desde a infância e que conviviam com ele há muito tempo. Jesus conhece a dor dos que são ignorados dentro da sua própria casa e daqueles que são perseguidos pelos familiares por causa do seu nome. Se você tem vivido situações assim, una seu sofrimento ao coração de Jesus e ore, perdoando. Não permita que as trevas apaguem a luz de Deus que você deseja fazer resplandecer em seu lar. O mesmo trecho do Evangelho de Marcos termina dizendo que ali Jesus não pôde fazer milagre algum e admirou-se com a falta de fé deles. Quando falamos de milagres, falamos de algo que também depende de nós, de nossa fé. Impedir que a fé haja, não liberá-la em oração, é impedir que milagres aconteçam. Você já usou sua fé hoje? Já liberou esse poder através da oração? Quem sabe não é isso que está faltando para que o seu dia se transforme numa bênção. Ore comigo assim. Pai amado, agradeço por todas as pessoas que convivo, por mais que por vezes não haja compreensão por parte deles devido à minha fé, eles são um presente de Deus para mim. Me ensine a amar cada um deles do jeito que são. Peço perdão se tenho reclamado do convívio com eles, se não tenho percebido suas qualidades e as bênçãos que o Senhor me oferece por meio deles. Peço perdão pelas vezes que falei para eles palavras duras e não palavras de incentivo e carinho. Ajuda-me, Pai, a viver as pequenas contrariedades do dia a dia sem perder a paz. Ensina-me muitas coisas através desses pequenos momentos de desafio. Desejo hoje ser luz para as pessoas, mesmo que não seja compreendido por elas. Dá-me o teu Espírito Santo para perdoar e interceder por aqueles que colocaste em minha vida. Ajuda-me, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando as coisas fogem do controle. Do livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41 diz: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?
Você tem sentido ventos de tempestade em sua vida? Talvez o medo já tenha tomado conta do seu coração e você, como os discípulos, tem perguntado a Jesus: o Senhor não se importa com tudo isso que eu estou vivendo? Certamente, Jesus se importa com você. Ele entrou no seu barco, veio tomar parte em sua vida e não deseja vê-lo naufragar. Seu naufrágio seria uma perda imensa para Jesus. Ele está perto de você, mesmo quando parecer estar dormindo e deixando a tempestade mudar momentaneamente o rumo de sua embarcação. Confie no Senhor e no seu poder. A palavra de Deus é como uma muralha contra a qual batem as ondas da vida, mas que jamais será derrubada por sua violência. Agarre-se às suas promessas, busque e leia a sua palavra. Nela você encontrará o Senhor Jesus ordenando também as suas tormentas que se calem e se transformem em calmaria. Uma das piores sensações em meio a uma tempestade é perceber que a embarcação está se afastando da rota que traçamos para ela com tanta precisão e esperança. Perceber que as coisas não estão se desenrolando como havíamos imaginado e planejado pode ser motivo de grande ansiedade. Temos uma verdadeira mania de controlar as situações, as pessoas e até mesmo o futuro. Quando temos a impressão de que as coisas estão fora de controle, acabamos nos deixando envolver pelo medo e pela insegurança. O Evangelho da tempestade acalmada vem nos ensinar que, mesmo quando não estamos no controle das situações, Jesus continua presente, garantindo a chegada à outra margem do lago. Um dia Jesus contou uma parábola a seus discípulos. Ele comparou o reino de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, como um agricultor que espalha sementes pela terra, em Marcos capítulo 4, versículo 26, que diz: Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A imagem do agricultor maravilhado com o germinar da semente representa uma maneira de nos falar que os propósitos de Deus se concretizam em nossa vida de muitos modos, que não depende do nosso controle. O trabalhador espalha a semente, mas não consegue dominar o seu percurso até florescer. Certamente, ele cuida das sementes que plantou, regando-as, mas, definitivamente, não é ele que estabelece os tempos e os modos como elas amadurecem. Para nós que gostamos de controlar e prever todas as coisas e o momento em que elas devem acontecer, é muito difícil acreditar que o Senhor esteja no controle das situações, fazendo germinar o seu tempo as sementes que um dia plantamos. Acreditar no Pai Providente e entregar o rumo de nossas vidas a Ele é uma boa maneira de sair debaixo da pressão causada por nossa antiga mania de querer ser deuses e controlar tudo e todos ao nosso redor. Se você não se sente no controle da situação, confiança é a palavra-chave que o fará ter paz. Ore comigo assim: Pai querido, entrego-te agora os rumos do meu dia. Agradeço porque em Ti sou livre de toda preocupação exagerada e de toda ansiedade. Obrigado também porque estás sempre comigo, mesmo quando as situações parecem fugir do meu controle. Nenhuma situação, por mais difícil que seja, escapa de Tuas mãos poderosas. Peço-te, Senhor, que me cures da mania de querer estar sempre no comando, que eu saiba enxergar a Tua providência divina em cada momento do meu dia, de modo especial naqueles que não foram planejados ou desejados. Que eu acredite em Teus planos de amor para a minha vida e que és capaz de realizá-los de forma perfeita. Entrego a Ti, meu Deus, os rumos e caminhos do meu dia de hoje. Seja o centro de tudo
e o Senhor de todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pavor e paz. No livro de Salmo 54 diz: Prestai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não vos furteis a minha súplica. Escutai-me e atendei-me. Na minha angústia, agito-me num vai e vem. Perturbo-me a voz do inimigo. Palpita-me no peito o coração. Invade-me um pavor de morte. Apoderam-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Se o inimigo viesse insultar-me, aceitar certamente, se contra mim investisse o inimigo, poderia talvez esconder-me. Mas és tu, companheiro e amigo, tu, meu íntimo e meu familiar, com quem tive agradável convívio com o povo, indo à casa de Deus. Depõe no Senhor os teus cuidados, porque Ele será teu sustentáculo. Não permitirá jamais que vacile o justo. O autor do Salmo 54 usa algumas expressões que nos são muito familiares para descrever o estado da sua alma: angústia, agitação, palpitação, pavor, medo. Se ele vivesse nos dias de hoje, certamente diríamos que a depressão e o pânico tomaram conta do seu coração. Se as palavras do Salmo também servem para escrever o seu estado de espírito, talvez você entenda um pouco a aflição desse homem, ao pedir a Deus que não deixasse de responder às suas súplicas. Quando a solidão e a angústia parecem dominar, é difícil até mesmo orar e acreditar que nossos clamores são ouvidos no céu. Você já viveu dias assim? Além de partilhar conosco o seu estado de ânimo, o salmista ainda nos permite compreender o porquê de toda a sua aflição: a traição de um amigo. Alguém muito querido, confidente, que professava a mesma fé e servia ao mesmo Deus, tornou-se motivo de decepção e ressentimento por uma traição inesperada. Alguém bastante familiar passou a agredir e perseguir o autor do salmo, ao ponto de esse nem poder ouvir a sua voz sem perturbar-se no íntimo. E você, já se sentiu traído e perseguido por alguma pessoa de quem esperava justamente consolo e companheirismo? Já teve por perto uma pessoa de quem só a voz era motivo de calafrios e nervosismo? Por fim, o salmista termina sua oração dizendo bonitas palavras de confiança e coragem ao seu próprio coração. Lança sobre o Senhor os teus cuidados. O Senhor é o teu sustento. Ele jamais permitirá que o justo vacile. É como se, depois de apresentar a Deus os sintomas da doença de sua alma, o próprio salmista reconhece que sua cura dependia da entrega de suas preocupações a Deus. Remoer mágoas no coração não seria remédio para a dor da traição. Ao contrário, só se refugiando no Deus fiel é que o coração solitário poderia recobrar a paz para se reerguer e certamente perdoar. Queridos irmãos e irmãs, é comum que em nossos momentos íntimos com Deus lamentemos nossas fraquezas interiores. É comum também apresentarmos a Deus os nossos problemas, as decepções com os que amamos e as injustiças cometidas contra nós. Contudo, nosso momento de oração não pode se limitar a uma lista de desventuras. Se podemos começar com palavras de dor e desalento, certamente não devemos terminar assim. É necessário repetir ao próprio coração aquilo que disse um dia o salmista: Deus é meu sustentáculo, deponho sobre ele os meus cuidados e preocupações. O remédio para nossos males não é simplesmente falar deles, mas apresentá-los ao Senhor e permitir que suas mãos poderosas toquem aquilo que está ferido. As mãos de Deus levam perdão onde antes só havia ressentimento.
aceitação onde só havia decepção e paz onde só havia medo e depressão. Deixe o Pai alcançar o seu íntimo com amor e repita ao seu próprio coração: meu Pai sempre escuta a minha oração. Ele será hoje o meu sustento e minha fortaleza. Não vacilarei jamais. Deus tem palavras de consolo e encorajamento para você nesse dia e quer dizê-las no mais íntimo do seu coração. Basta que você esteja disposto a ouvir. Ore comigo assim: Pai amado, tenho falado tanto de meus problemas, de minhas fraquezas e de tudo aquilo que não tem dado certo, que acabo me esquecendo de proclamar a tua vitória em minha vida. Obrigado, Pai, porque em Jesus eu já sou vencedor contigo. O Senhor conhece bem o meu estado de espírito. Tu sabes, Pai, que tenho enfrentado um verdadeiro combate contra a depressão, o pânico, a angústia, e que hoje, mais uma vez, entro nessa batalha. Em teu poder, Senhor, declaro que és o meu sustentáculo e lanço sobre ti os meus cuidados e preocupações. Ergo-me para perdoar, aceitar e responder o mal com o bem. Em nome de Jesus, ó Pai, quero ouvir tuas santas palavras de vitória para a minha vida. Quero voltar a crer que minhas orações são ouvidas no céu e retornam para mim em forma de graça e bênção. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que mora em mim e que nesse dia vai agir poderosamente para a minha libertação. Por tudo que tens feito a meu favor, Pai amado, muito obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O direito de perdoar. No livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 48 diz: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Jesus deseja que seus discípulos alarguem as medidas do seu amor. Não devemos apenas amar aqueles que merecem ser amados, mas também aqueles que precisam de nosso amor e perdão para serem envolvidos pela misericórdia de Deus. A esses a Bíblia chama de nossos inimigos, ou seja, aqueles que precisam que nosso amor seja insistente para alcançá-los. Por isso, em outro lugar, Jesus fala de um amor que insiste 70 vezes 7. Amar o inimigo quer dizer concretamente perdoar. Muitos são os que não sabem como começar a perdoar e não conseguem distinguir se perdoaram ou não alguém que lhes feriu o coração. O critério de Jesus é claro. O perdão começa a acontecer quando oramos por nossos inimigos, aqueles que nos magoam e perseguem. Quando abrimos nosso coração e nossos lábios para invocar a bênção de Deus sobre alguém que deixou marcas negativas em nossa vida, esse é o sinal concreto de que o perdão já começou e vai dar frutos de paz em nosso coração. Mesmo aqueles que não podemos alcançar por nossas palavras ou gestos de reconciliação, podem ser alcançados por nossa oração. Esse é o primeiro passo e pode ser dado ainda no dia de hoje. Perdoar é um dever e um direito.
Ao nos ensinar a mais bela oração, saída do seu coração de filho, Jesus ensinou-nos também a mais preciosa das lições do amor, a lição do perdão. É bem claro o alerta dado pelo Mestre em Mateus 6,15. Se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que cometestes. Por isso, Jesus nos ensinou a orar diariamente em Mateus 6,12. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar não é somente um dever de todo servo obediente de Deus, mas é também um direito de todo filho que deseja viver reconciliado com o Pai. Você tem o direito de perdoar, porque Jesus na cruz lavou em amor misericordioso todos os pecados do mundo, incluindo aqueles que possam ter ferido você. Deixe fluir o rio de amor que brota da cruz. Seja um canal por onde o perdão de Deus chega àqueles que dele precisam, e o próprio Senhor se encarregará de perdoar seus erros e pecados. Perdoe e seja perdoado. Ore comigo assim: Pai bondoso, desejo exercitar hoje a lição do perdão. Peço-te a graça da vigilância para estar atento a toda oportunidade de derramar o teu amor sobre aqueles que hoje passarem por mim e deixarem marcas em meu coração. Recorda-me nessa hora, Senhor, que o teu Filho Jesus já tomou sobre si toda a vergonha, toda a humilhação, toda a injustiça, toda a perseguição, a fim de que eu ficasse livre e capaz de retribuir o mal com o bem. Pai, em nome de Jesus, hoje eu vou exercitar o meu direito de perdoar, para permanecer em paz contigo e com todos, abrindo meu coração para todas as bênçãos do céu. Oro agora por todos os que estavam prisioneiros do meu coração. Permito chegar até eles o sangue de Jesus derramado na cruz. Obrigado, Pai, porque esse sangue bendito e salvador foi derramado na cruz. Obrigado, Pai, porque esse sangue bendito e salvador foi derramado igualmente por mim e por eles, pelos meus pecados e pelos pecados que me feriram. Obrigado, Pai, porque a paz pode voltar a reinar em meu coração, pela graça do perdão que flui hoje em mim. Muito obrigado, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.